Queridos e amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com você mais uma vez nesta manhã de domingo. Que o Espírito Santo de Deus esteja fortalecendo a sua fé, que o Espírito Santo de Deus esteja conduzindo você na sua manhã de adoração a Deus, na sua manhã de leitura da palavra, de reflexão. Que esse domingo continue sendo o dia do Senhor, mesmo em meio a estas circunstâncias. Você esteja aí nesse dia fazendo um diferencial dos demais dias, não é? É importante isso. A gente, na nossa maneira boa de falar, muitas vezes nós falamos, olha, todo dia é o dia do Senhor. Isso é verdade, isso é o intuito da gente querer realmente todos os dias agradar a Deus. Mas é muito importante e faz uma diferença muito grande quando nós, na nossa convicção de fé, na nossa convicção bíblica, né, mediante o que a palavra de Deus diz, a gente tem esse entendimento de que de fato existe esse dia especial separado por Deus com o intuito de conduzir o seu rebanho, de conduzir o seu povo a se desfazer de todo o seu trabalho, de todos os seus afazeres, de todas as suas preocupações, para estar realmente com a vida voltada para a adoração, para o refrigério da sua alma. Então, o dia do Senhor é um dia de refrigerar a nossa alma, é um dia da gente assim dar um pouco mais da nossa energia, da nossa saúde, do nosso empenho para a adoração, para o serviço do Senhor. Pois durante a semana a gente faz isso, mas a gente sabe que tem a correria do trabalho, tem a luta de casa e de fato Deus nos deu os demais dias da semana para a gente estar provendo mesmo o nosso sustento, para a gente estar usufruindo daqueles momentos que a nossa natureza humana pede, momentos de lazer, momentos de diversões e coisas do gênero. Mas o dia do Senhor, quando Deus reservou pensando realmente nessa oportunidade de dar ao homem um dia de repousar das suas lidas, do seu trabalho, da sua labuta pesada e poder realmente refrigerar sua alma com a presença do Senhor. Então, esse é o nosso desejo e hoje nós estaremos agora dando continuidade à mensagem de domingo sobre o prazer de se congregar, sobre a alegria de estar na casa do Senhor. E eu sei que todos, por uma só boca, por um só sentimento, está expressando realmente esse desejo, esta vontade, este prazer de poder voltar a se congregar, de poder voltar realmente ao ajuntamento. E é isso que nós temos orado, é isso que nós temos pedido ao Senhor, como o salmista diz, né? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa habitar todos os dias na sua casa para contemplar a formosura, né, da sua glória, da sua majestade. Então, queridos irmãos, dando assim continuidade, eu quero fazer uma oração. Eu já fiz isso antes de estar aqui transmitindo esta mensagem. Mais uma vez quero orar com meu irmão, com minha irmã, com a família cristã nesse momento. Querido Deus e amado Pai, que estás nos céus, santificado, ó Deus, glorificado e exaltado, Pai, seja para todos sempre o teu santo nome. Senhor, no nome de Jesus, nesta manhã maravilhosa de domingo, em que normalmente estaríamos todos na tua casa, estudando tua palavra, aprendendo na escola bíblica dominical, ouvindo a tua mensagem, e, ó Deus, aprove ao Senhor conceder no seu ato de soberania, nas suas economias, que hoje mais uma vez aqui estivéssemos, meu Pai, nos alimentando através da mensagem, através desse meio de comunicação. Assim te peço, Pai, no nome de Jesus, que o teu Espírito Santo esteja falando conosco nesta manhã. Abençoa
todas as famílias da Igreja Batista de Montes, todos os servos e servas do Senhor que nesse dia estão refletindo, estão voltando mais ainda, mais intensamente seus corações, sua alma, sua mente para a adoração, para o dia do Senhor. Assim oro e assim peço a tua bênção e a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos ler o versículo que nós já lemos domingo passado, concluímos com ele e vamos mais uma vez ler, que é Hebreus 10, versículo 25, esse texto tão conhecido e tão apropriado quando estamos ali na casa de Deus e preocupados com as ausências, com alguns que têm seguido esse costume antigo, que não é um bom costume, que não deve ser uma boa prática jamais por nós. Diz assim o texto de Hebreus 10, 25: não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Que esse costume não seja o nosso da Igreja Batista de Montes. Antes, admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Então, queridos irmãos, dando continuidade nesta manhã de domingo, nós gostaríamos de estar falando de avivamento como parte do prazer em se congregar. Avivamento como parte, como resultado do prazer em se congregar. Falamos muito em avivamento. Todo pastor prega sobre avivamento na igreja. E sempre que falamos de avivamento, falamos do seu significado, como sendo avivar é tornar mais vivo, é dar mais brilho, mais ânimo, mais entusiasmo na adoração, na pregação, na oração, na vida comunitária. Quando falamos em avivamento, falamos em lapidar alguém, em purificar alguém, em tirar impurezas, em nos diminuir para nos tornarmos uma pérola, um cristal de valor. Então, quando falamos de avivamento, não falamos só de número, de crescimento numérico, de uma multidão reunida com resultados positivos no sentido da contemplação de muitas pessoas assim decidindo, tomando decisões. É claro que em meio ao avivamento, os corações são quebrantados, vidas se rendem aos pés do Senhor. Avivamento, antes de tudo, queridos irmãos, fala de uma alegria profunda, de uma alegria inconfundível com tudo que diz respeito ao reino de Deus e à sua glória aqui na terra. Por isso que em meio aos ensinos, às pregações sobre avivamento, sempre está inserido a questão de voltar ao primeiro amor. E o que está em nossa mente, o que está em nossa fala, em nossos corações, quando falamos sobre a questão de voltar ao primeiro amor? É porque entendemos que quando aconteceu o novo nascimento, quando aconteceu a conversão verdadeiramente, ali aconteceu um avivamento em nossa alma. Nós nascemos de novo, então é algo novo, é algo exultante, algo glorioso. E ao longo do tempo, esse amor ele vai esfriando um pouco, vai se perdendo alguma coisa. E por isso o próprio Senhor Jesus, conforme ele deu na carta de Apocalipse para João, falando à igreja de Éfeso, o Senhor Jesus falou sobre as obras que aquela igreja tinha que agradava ao Senhor, mas tinha algo que estava entristecendo o coração do Senhor Jesus, que era o fato deles terem deixado o primeiro amor. Então o avivamento ele está diretamente ligado ao prazer de congregar. Ao prazer de congregar. E queridos irmãos, é impossível
um crente, um novo convertido, alguém que nasceu de novo, não ter prazer, alegria. Eu lembro muito bem quando eu me converti, quando o Espírito Santo me conduziu à conversão. Meu Deus, eu contava os dias, já que no meio da semana eu não podia estar na casa de Deus. Eu contava, eu ansiava, eu desejava, era uma paixão que chegasse o domingo quanto antes, para eu poder estar ali na escola bíblica dominical, para eu poder estar ali no culto à noite, adorando a Deus com os meus irmãos. Era uma alegria. Eu lembro que alguém do mundo, do meu meio da época, me perguntou se eu estava apaixonado. E eu disse que estava. Estava apaixonado por Jesus, estava apaixonado pela igreja. Era algo novo, era algo realmente uma descoberta extraordinária, era um tesouro escondido que eu havia descoberto, que o meu Senhor havia revelado para mim. Então é sobre esse amor fervoroso, é sobre esse avivamento, é sobre esse prazer de evangelizar, de comunicar a palavra, de se congregar. É isto que na prática significa avivamento. É esse desejo que não tem barreira, que não tem impedimento, que não tem nada que substitua, que seja superior a essa satisfação, a esta alegria. Por isso, queridos, eu creio ser impossível ter uma vida avivada sem se congregar, a menos que seja por conta das circunstâncias semelhantes a que estamos vivendo hoje. Porque sabemos que tem alguns irmãos que estão sem se congregar como faziam antes, por conta de enfermidades, de impossibilidades diante já dos anos vividos, são idosos, impossibilitados. Mas a alegria, o prazer de poder estar na casa de Deus está lá dentro. Como eu creio que deve estar no seu coração neste momento de impedimento, você que tinha prazer e satisfação em se congregar. Por isso falamos, queridos irmãos, da necessidade de se congregar, de estarmos juntos como uma forma de nos ajudarmos uns aos outros, como o texto diz, na exortação, na correção, na cooperação, animando, alertando, lembrando que Cristo está voltando, que o Senhor está vindo para buscar a sua igreja. Ou seja, é no corpo congregacional, é nesta unidade como igreja, como povo de Deus, que nós somos fomentados, que nós somos despertados, que nós somos alertados quanto aos sinais, quanto à volta de nosso Senhor. Apressamos através da pregação, da evangelização, de missões. É na congregação que se traça, que se projeta, que avança sobre os confins da terra pregando o Evangelho. É impossível, queridos, alguém avivado não desejar ardentemente estar congregado com os seus irmãos. Não desejar o ambiente, não desejar a congregação dos santos, dos justos, como diz a palavra. É impossível alguém avivado pela palavra, pelo Espírito Santo da palavra, se recusar a cooperar para a expansão do Evangelho, seja indo, seja orando, seja contribuindo financeiramente, seja estimulando uns aos outros. Somente no meio da congregação, somente um povo reunido em reuniões semanais solenemente pode verdadeiramente desfrutar e experimentar o avivamento da presença excelsa de Deus. Avivamentos, meus queridos irmãos, é uma alegria produzida por um derramar poderoso do Espírito Santo em nossas vidas. Ele não escolhe data, ele não escolhe hora para acontecer, ele acontece à medida que buscamos e alcança as dimensões diversas, seja individual ou coletivo. É possível que nesses dias você possa experimentar um avivamento individual na sua vida, mas coletivo não dá para sentir.
A gente às vezes fica na preocupação, como está o irmão, como está a irmã? Será que ele está se sustentando bem? Será que está lendo a palavra? Será que está meditando? Porque em outro momento a nossa preocupação é, puxa, eu não estou vendo o irmão aqui na igreja, estou olhando para o lugarzinho onde ele costuma sentar, onde ela costuma sentar, mas não se encontra ali. Irmãos, a gente se preocupa com isso de verdade, porque é uma responsabilidade, é uma missão que Deus nos deu. E nesse momento de distanciamento, de isolamento social, Deus é testemunha que nós temos nos esmerado em pedir a orientação de Deus, a direção de Deus, para que a sua palavra possa fluir nos nossos lábios, de modo que mesmo nesse distanciamento, nós possamos manter a unidade, nós possamos desejar o avivamento, nós possamos desejar ardentemente estar congregado. E como nós já falamos muitas vezes, em avivamento da igreja, vamos continuar falando, outros pregadores continuam nessa intensidade. A pergunta que se faz é, até quando devemos buscar o avivamento? Há um tempo de se parar de buscar o avivamento? Será que existe um tempo? Olha, pastor, já chega, já estamos transbordando. Se chegássemos o momento do transbordamento, ainda que chegasse o momento do transbordamento, alguém diria, pastor, continuemos para que não pare de transbordar, para que não pare de sair, porque avivamento também é isso, é um transbordamento, é um encher que fica se derramando. Mas diz a palavra de Deus, queridos, respondendo, até quando nós devemos buscar o avivamento? Isaías 32, versículo 15, responde para nós, diz o seguinte, até que se derrame sobre nós, ou seja, até quando eu devo buscar a presença, o enchimento de Deus, do Espírito Santo em minha vida, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Nós sabemos que todo crente em Cristo Jesus já recebeu o Espírito Santo, mas o enchimento do Espírito Santo, ele acontece de forma diferenciada. E é claro que é impossível acontecer um avivamento, um renovo espiritual, se não temos o Espírito Santo. Então nós já recebemos do alto, Deus mandou sobre nós. Então, até que sobre nós venha o Espírito Santo do alto, então o deserto se tornará em campo fértil e o campo fértil será reputado por um bosque. Esse texto ele fala de um derramamento, um derramamento do Espírito. O Espírito está diretamente associado a águas, água viva, que dessedenta o sedento, água viva que purifica, água viva que traz alegria, que traz abundância, que traz fertilidade, que produz fruto. Então este campo ele é a nossa vida, e a fertilidade nós podemos dizer que são os frutos do Espírito, ou seja, à medida que os frutos do Espírito se produzem no nosso viver, na nossa comunidade, haverá um avivamento, haverá um renovo, haverá abundância de alegria, porque onde está o Espírito Santo, aí há alegria. E um dos frutos do Espírito é o quê? É alegria, é gozo. Então a presença do Espírito Santo traz essa alegria. Então esse derramamento, essa sensação de alegria é baseada no amor, na graça, nas bênçãos, nas promessas e na presença de Deus. Dentre esta alegria está a alegria de se congregar, coisa básica, não é mesmo? Alegrei-me quando me disseram, vamos ao parque, vamos à praia, vamos ao shopping, vamos fazer a viagem dos sonhos, vamos realizar aquela mega festa de aniversário ou coisa parecida. A alegria que de fato as pessoas, os homens desejam, são essas, que mexem com as suas emoções, que mexem com as suas realizações programadas na sua mente, nos seus sonhos. Mas não foi exatamente isso que o salmista disse. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que maravilha! O que um avivamento pode causar na minha vida?
O que um avivamento pode causar na minha vida, na vida do pastor Leonardo, na vida sua, meu irmão? Pode ser que ele não resolva o problema de uma só vez. O avivamento não é uma busca para solucionar os nossos problemas, para tirar os problemas, as lutas, não. O avivamento é uma busca para, diante dos problemas, diante das lutas, a gente continuar exultante. Mas buscar uma vida avivada, queridos, ainda que não seja dentro desse contexto a busca pela solução, pela resolução de um problema, buscar uma vida avivada deve estar na pauta, deve estar nos momentos diários de oração da vida dos filhos de Deus como prioridade do seu dia a dia, da sua busca. E eu quero destacar alguns pontos desta prioridade. Primeiro, clamar de todo o coração por um profundo desejo de estar com alegria na casa de Deus. Isso coopera, isso corrobora para um avivamento. Isso em si já é um avivamento. Essa alegria de se congregar, esse prazer de estar na casa de Deus. O contrário disso é preocupante. O salmista diz: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Salmo 27, versículo 4 e 5. Porque o dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No dia da adversidade, no oculto do seu tabernáculo, me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. O salmista via na casa de Deus um lugar de segurança, uma habitação segura. A presença de Deus é uma habitação segura. Se você tivesse a oportunidade, querido irmão e irmã, de pedir apenas uma coisa ao Senhor, o que você pediria? Talvez você veio à sua mente agora a famosa lâmpada de Aladim, né? O que você pediria se você tivesse que fazer um pedido, um único pedido, ou o pedido mais importante a Deus? O salmista pediu a oportunidade de poder estar na casa do Senhor para adorar e aprender da sua presença, da sua majestade. Esse era o maior desejo do salmista. Desfrutar da presença de Deus também deve ser o nosso maior desejo, mais do que qualquer outra coisa em nossa vida. Não é errado, não é pecado desejar, sonhar, projetar. Não, Deus nos fez com esta capacidade de sonhar, de produzir, de fazer nossas projeções. Mas, queridos, nada pode suplantar, nada pode apagar, nada pode diminuir, nada nós podemos usar na nossa vida que diminua esse desejo, esse prazer de se congregar. Por isso que eu já disse e volto a dizer, que nada preencha esta ausência, que em momento algum, pensamento maldoso algum venha à nossa mente achar que poderíamos continuar neste formato. Segunda prioridade dos filhos de Deus, quando diz respeito a essa busca, a esse desejo pelo avivamento, estar na casa do Senhor deve ser a nossa escolha, deve ser a nossa preferência. Eu tenho 3 lugares para ir hoje, mas eu tenho um que é o meu compromisso semanal, é a casa de Deus. O que eu vou escolher? É uma questão de escolha. O salmista, no Salmo 84, versículo 10, mais uma vez: vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte meu. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Muitas vezes convites vêm no dia do Senhor, e muitas vezes são convites para estar em ambiente hostil, em ambientes favoráveis ao pecado, à iniquidade. Às vezes trocamos o dia do Senhor para satisfazer o desejo de um amigo, de um convite. Isto não agrada ao Senhor, penso eu, na minha convicção. Escolher implica, queridos, numa decisão da minha vontade. Muitas escolhas em nossa vida dependem de nossa decisão. Vir à casa de Deus é uma delas. Nós devemos desejar
Nós devemos fazer isso espontaneamente, com alegria, com satisfação. E eu sei que muitas vezes a gente acaba perdendo porque vamos nos enchendo, vamos nos abarrotando de outras ocupações, de outros entretenimentos em nossas vidas, vamos enriquecendo, vamos tendo mais coisas e isso vai ofuscando um pouco esta alegria. Hoje, com tantos meios, tantas coisas que a gente tem para usar no dia a dia, tantos acessos, isso pode realmente acarretar numa frieza, num desânimo, num cansaço de ir à casa de Deus. Talvez tenhamos outras coisas mais interessantes e isso faz com que esfrie esse prazer na casa de Deus. Coisas que poderia ser feito em qualquer outro dia. Mas o dia do culto, o dia de estar na casa, de estar na igreja, nada pode substituir. Mas se decidirmos, queridos, e sujeitarmos a nossa vontade a Deus, nós iremos ao culto. Nós iremos renegar os convites, nós iremos negar as outras oportunidades, entendendo que elas têm o seu tempo determinado. Por isso não podemos responsabilizar aos outros pelas nossas escolhas, pois a decisão é nossa, as consequências serão nossas. Ele me convidou, ela me convidou, aconteceu isso. Ou seja, é como se a gente quisesse transmitir para o outro. Não, nós podemos receber todos os domingos convite para aniversário. Nós podemos receber todos os domingos convite para casamento. Mas eu tenho que ser claro e firme. Não, meu irmão. Não, minha irmã. Eu já tenho um compromisso nesse dia. Eu já tenho algo agendado na minha agenda permanente no dia do Senhor. Mas a gente muitas vezes começa a ceder. Daí a pouco a gente fica realmente acostumados e acomodados com as nossas desculpas. Terceiro, estar na casa do Senhor é se abrir para a instrução e para o aprendizado. Salmo 27, versículo 4, que nós já lemos: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Virão muitos povos e dirão: venham. Salmo 20, Isaías 2, versículo 3. Venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que Ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. A congregação, queridos, é a grande escola de Deus. Através dela podemos aprender tudo aquilo que é necessário à vida e à piedade. Na congregação podemos aprender a amar. Na congregação podemos aprender a perdoar, a ser tolerante, a ser tolerado, a tolerar as fraquezas dos nossos irmãos e também ter os irmãos tolerando as nossas fraquezas. Lembremos disso, porque não é só tolerar o outro. Enquanto você está tolerando alguém, saiba de uma coisa, querido irmão: alguém está te tolerando também. Enquanto você está tendo paciência, amor e misericórdia com alguém, saiba de uma coisa: alguém está tendo a mesma atitude para contigo. Você não é perfeito, você não é melhor do que o outro. Você que se irrita, você que julga que o outro é chato, que o outro é ignorante, que o outro é complicado. Será que essa complicação, será que esse problema não está em você mesmo? Será que não é uma reprodução? A congregação, querido, nos dá essa permissão. Na congregação aprendemos a amar, a perdoar, a ser tolerante com as fraquezas dos nossos irmãos. Aprendemos o valor da família e a lutar também pelo nosso casamento. É na congregação que também aprendemos isso. Aprendemos a importância da comunhão, os mandamentos, da mutualidade, da reciprocidade. Aprendemos sobre Deus e a vida eterna. É na congregação, é na vida congregacional. É na vida congregacional que aprendemos e desenvolvemos o que Paulo ensinou à igreja em Colossos. E aí, queridos, esse texto que nós vamos ler agora, Colossenses 3, do versículo 8 ao versículo 24. Eu queria ler bem lentamente com você esse texto, porque ele é um reflexo da vida congregacional
Ele é um ensino pleno da vida congregacional. Ele é uma realidade para todas as épocas, para todos os tempos. Todos nós que somos crentes, que somos membros do corpo de Cristo, que somos humanos, nós experimentamos e nós necessitamos de mutuamente ajudarmos uns aos outros. Olha o que diz a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, medita nesse texto. Esse é o texto da igreja, esse é o ensino da congregação. Somente no ato congregacional nós aprendemos, nós desenvolvemos esta verdade nos relacionamentos mútuos da vida do corpo de Cristo. Colossenses 3, do 8 ao 24. Mas agora, despojai-vos também de tudo. Agora que somos um corpo, agora que estamos congregados, despojai-vos de tudo. E aí vem as coisinhas que não é nada agradável, vem as coisinhas que habitam em nós, ou que habitam em você. Não, habita em nós, habita em todos nós. A ira. Despojai-vos de tudo. Tira na convivência, na luta ali, a ira, a cólera, a malícia, maledicência, as palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros. A congregação é o local de verdade, onde reina a verdade, onde desenvolvemos ou nos desenvolvemos no ensino da verdade, porque o nosso Salvador, o nosso Senhor é a verdade. Então, não mintais uns aos outros, pois que já despistes do velho homem com seus efeitos. Ou seja, o velho homem, ele produzia essas obras carnais. Se nós não nos congregarmos, se nós não buscarmos a presença de Deus, não nos enchermos, não fizer com que a palavra de Cristo habite em nós abundantemente, o homem velho vai novamente reproduzir essas coisas ruins, más, que existem em nossa natureza pecaminosa. Não mintais uns aos outros, pois já vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. O eleito de Deus, o eleita de Deus, é o que a palavra de Deus está dizendo. Revesti-vos. Revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Lá em Gálatas, capítulo 5. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Só quem pode exercer longanimidade, benignidade, humildade, mansidão, suportar os outros, perdoar os outros, tolerar os outros, é quem recebeu de Cristo este perdão. Cristo suportou a nossa maldade, o nosso pecado. Mas muitas vezes nós não queremos suportar um apertinho, uma pisadazinha no nosso dedo do nosso irmão. Qualquer coisinha estamos nos ferindo, estamos se machucando, se magoando. Queridos irmãos, somos chamados a viver essa vida congregacional. Mas às vezes eu fico pensando, meu Deus, realmente é difícil para fulano de tal viver a vida congregacional desta maneira, desta forma tão sentida, desta forma tão fria, desta forma tão indiferente, desta forma tão arrogante, tão soberba, tão soberbo, como se fosse a pessoa mais santa, mais justa, única. Queridos irmãos, quando nós estamos a observar por demais os erros dos outros, as fraquezas dos outros,
os meus direitos, é porque eu é que estou errado. É eu que estou errado. E sabe qual é o pior de tudo isso? É que quando agimos dessa forma, queridos, nós estamos revelando para os outros. E o outro está olhando e dizendo, puxa, olha a reação do irmão, olha a reação da irmã, olha como ele age. Ele pensa que está com toda a razão, ele pensa que está com toda a verdade, no entanto, ele está revelando o coração que o problema de relacionamento é dele, que o problema de comunhão é dele, mas nossa tendência é sempre lançar para o outro. É que o outro está me acusando, é que o outro está vendo isso em mim, é que o outro está falando mal de mim, é que o outro pisou no meu calo, e na verdade sou eu que estou pisando constantemente. Queridos, a vida congregacional nos ensina isso. Se alguém tiver queixa contra o outro, você tem queixa contra o outro irmão? Você tem alguma dificuldade no relacionamento congregacional? Pois bem, assim como Cristo perdoou, assim como Cristo te perdoou, assim como Cristo me perdoou, eu devo fazer. Se eu não fizer, alguma coisa está errada. E sobre tudo isto, revestivos de amor. E é tudo com amor. Esse suportar, esse tolerar é com amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Deus, obrigado por conviver com esse amado irmão, por aprender com ele. Não é com raiva que se faz isso, não é com raiva que se tolera, não é com ira que se suportam uns aos outros, é com amor. E grato a Deus, Senhor, obrigado por me dar essa congregação, obrigado por fazer parte dessa grande família, Senhor, da qual eu sou ensinado, da qual eu ensino, da qual eles me suportam, da qual eu suporto eles, da qual nós podemos juntos, Senhor, ajudarmos uns aos outros. Ah, meus irmãos, e nesses dias, mesmo distante, não é? Como faz diferença esta família cristã? Como tem feito diferença essa família Montese na minha vida, e eu creio que também na sua vida, não é verdade? Orando uns pelos outros, chorando uns pelos outros, clamando uns pelos outros. Meus irmãos, não se afaste desta vida congregacional. Meu irmão, você que está um pouco distante da interação, interaja. Se você está bem, dê sinal de que está bem. Se você está passando por alguma dor, por alguma aflição, dê sinal de que está passando. Para a igreja, para nós estarmos orando. Mas tem uns que nem deu sinal de vida ainda, durante 2 meses. A gente fica preocupado, angustiado, o que está acontecendo. Às vezes fica naquela luta, talvez o irmão não dá sinal, não quer, porque não quer assunto, o que é que está acontecendo? Nós somos um corpo, nós somos uma família. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e ademoestando-vos aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor. E quando fizer de qualquer coisa, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus, Pai. E aí continua as instruções, né? Vós mulheres, sujeitai a vossos maridos, como convém ao Senhor. Vós maridos, amai a vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Olha que coisa linda, né? Vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fazei-o, faça de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Queridos irmãos, esta é a visão de Cristo. Esta é a visão de uma igreja perfeita no olhar, no projetar de Cristo, mesmo em nossa humanidade e ainda vivendo aqui. A congregação tem realmente esse ambiente propício para nós desenvolvermos verdadeiramente a nossa espiritualidade. Não haverá avivamento em nós enquanto as coisas condenadas aqui reinarem em nossas vidas, como a mentira, a ira, a malícia, a falta de perdão, de tolerância em andar lado a lado com os fracos na fé. Não haverá avivamento em nós enquanto as coisas aprovadas aqui não se tornar realidade em nossas vidas, em nossos relacionamentos diários, com os nossos irmãos, familiares e demais pessoas.
Coisas tais como o amor, a benignidade, a misericórdia, a humildade, a mansidão, a busca contínua por estes frutos do Espírito. Queridos, o povo congregado é ensinado a pelejar pela sua família. Conforme Neemias 4:14, o povo congregado é um povo preparado para lutar pela sua família, para proteger a sua casa. A congregação é um ambiente de crescimento social, espiritual, intelectual. Infelizmente tem gente que acha que já sabe tudo sobre estas coisas que nós pregamos aqui, que nós falamos, e não precisam aprender mais. Quem é orgulhoso acaba deixando mesmo de se congregar e se fecha para o aprendizado, mas quem é humilde congrega, e quem é humilde congrega cresce em conhecimento. Nada o cansa na casa de Deus, tudo lhe serve de edificação. Quarta coisa que eu quero destacar: prioridade dos filhos de Deus, está na casa de Deus, é abrir-se para a bênção, é abrir-se para a presença abençoadora de Deus. Salmo 65, versículo 4 diz: como são felizes aqueles que escolhem e trazes a ti para viverem nos teus atos. Transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Salmo 84, versículo 4. Não seríamos capazes, queridos, de enumerar tantas bênçãos que recebemos pelo simples fato de virmos ao culto e adorarmos a Deus junto com os nossos irmãos. Você não tem noção, são muitos livramentos dados por Deus, mas nós só observamos para reclamar das pequenas provas que Ele nos dá para nos provar. Talvez esses dias alguns tenham sido tentados a reclamar, a murmurar desse isolamento. Mas, queridos, também mesmo nessa situação que nós estamos vivendo, é tempo de bênção de Deus. Deus está preservando a nossa vida, Deus está nos preparando. Isto é um preparo, isto é um treinamento para voltarmos a nos congregar e sermos diferentes, sermos mais fortes, mais unidos, mais temperantes, mais longânimos, amarmos mais uns aos outros, suportarmos em amor mais uns aos outros, para poder enfrentar os dias difíceis que virão. Eu vejo, queridos, dois perigos extremados no hábito de desabituar-se de congregar. Nós temos que manter o hábito, o prazer de se congregar, mas eu vejo dois perigos nesse desabituar-se. E a palavra nos adverte sobre estes perigos que nos cercam. Um deles é não ter, ou seja, quando a coisa está faltando. E outro é em ter, ou seja, tanto ter quanto não ter pode acarretar em dificuldade, em problemas, se nós não estivermos equilibrados, se nós não estivermos emocionalmente firmes também, com a nossa mente, com a nossa gratidão, com o nosso olhar voltado para a palavra. Então são duas formas de desvios e esfriamento espiritual na vida dos crentes de hoje, que não conseguem se equilibrar e servir ao Senhor, como diz Paulo: estou bem em qualquer situação. Paulo diz isso porque ele aprendeu. Nós precisamos aprender do Senhor. Filipenses 4, versos 11 e 12. Pois aprendi a contentar-me em toda e em qualquer situação, sem passar necessidade e também sem ter em abundância. Então, meus queridos, a vida, ela nos proporciona esses dois lados. E nós vamos enfrentar esses dois lados, e nós devemos ter equilíbrio de saber estar em abundância, viver em abundância, mas também viver em escassez, em dificuldades. Eu, em toda maneira e em todas as coisas, aprendi a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. A vida cristã, a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina a viver bem em qualquer situação, seja na fartura ou na necessidade. Precisamos aprender a depender exclusivamente do Senhor e não permitir interferências no nosso congregar. Não é porque a coisa está difícil que eu vou deixar de congregar. Não é porque a violência está grande
que eu vou me acovardar e deixar de ir à casa de Deus. Não é porque agora eu estou em abundância que eu tenho que aproveitar o máximo. E já que eu trabalho a semana toda, só tem um domingo, então eu vou curtir a praia, o shopping no domingo. Afinal, Deus me abençoou, Deus me deu riquezas, então eu vou gastar com o quê? Se trabalho a semana toda e no domingo estou na casa de Deus. Muitos têm caído nesta armadilha do diabo. Muitos têm caído. Então seja na fartura, queridos, seja na necessidade, precisamos aprender a depender exclusivamente do Senhor e não permitir interferências no nosso congregar. Pois congregar é servir. Tem uns que deixam de congregar porque não conseguem o que deseja, a realização dos seus sonhos. Eu não consegui, não prosperei, eu pensei que vindo à igreja ia tudo dar certo, começou a dar, foi tudo errado, então deixa de congregar. Mas os que deixam de se congregar por ter mais oportunidades hoje do que antes, são em maioria. Ou seja, tem os que deixam também porque teve tanta oportunidade depois que chegou na igreja, Deus abriu as portas. As tentações de uma vida em abundância é uma tentação para muitos. Reconhece, portanto, diz a palavra de Deus em Deuteronômio 8, versículo 5, reconhece, portanto, diz o texto, sabe, pois, no teu coração, que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Reconhece, portanto, a mão do Senhor, a ação do Senhor. Ainda em Deuteronômio, capítulo 8, verso 11 ao 18, diz o seguinte, guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Olha, queridos, a orientação de Deus. Em meio à possibilidade de alguém enriquecer-se, de alguém aumentar a sua receita, as suas riquezas, e esquecer de onde veio, de onde Deus o tirou. Queridos irmãos, devemos ter um coração realmente grato a Deus, e o congregar faz parte dessa gratidão. Que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes ardentes e escorpiões, e de terra seca, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer o bem. E digas no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. E último lugar, queridos, estar na casa de Deus é uma maneira de se preparar para a volta do Senhor Jesus. Não há riqueza, não há poder que se possa ter aqui, queridos irmãos. E em último lugar, queridos, para nós concluir, termino dizendo que estar na casa do Senhor é uma maneira de nos prepararmos para a volta do Senhor Jesus. Pois a parte B do versículo 25 do capítulo 10 de Gálatas que nós lemos diz o seguinte: e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O dia da volta de Jesus está cada vez mais próximo de nós. Por isso é tão importante congregarmos, porque na congregação temos a oportunidade de aprendermos juntos, de adorarmos juntos, de sermos mutuamente encorajados. Na congregação nós temos a oportunidade de estar examinando as Escrituras. Na congregação nós temos a oportunidade de estar vendo que os sinais estão se cumprindo. Estar na casa do Senhor é tanto uma necessidade como um privilégio.
Aquele que aprendeu a importância de congregar e criou este hábito, desfrutará da presença e das bênçãos de Deus em sua vida e na sua família. Por isso, ele poderá dizer, como disse o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, que você tenha um restante de domingo abençoado, na presença de Deus, e que logo mais às 18 horas, culto infantil. Você que tem criança em casa, filhos, netos, prepara seu filho, sua criança aí, para estar no culto infantil às 18 horas. E logo depois, às 19 horas, estarei trazendo uma mensagem preciosa da parte de Deus para o teu coração. Deus vai estar falando poderosamente ao seu coração nesta noite, através da mensagem que Ele colocou no meu coração para trazer para a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.